Meus caros amigos, queridos irmãos, eu sou o professor Fernando e é um prazer tê-los aqui comigo nessa aula de introdução à nossa disciplina de liderança cristã. E nessa aula nós vamos aprender o que é a liderança, quais são as características de um líder, não é? E qual será o futuro da liderança, né? Onde esses líderes eles são encontrados e onde que esse preparo acontece. Muito bem. A liderança, ela pode ser definida como a capacidade de influenciar e motivar pessoas ao atingimento de objetivos comuns. Então, veja que o objetivo no qual o grupo persegue, né, ou ao qual o grupo persegue, não é um objetivo do líder, mas é um objetivo daquele grupo, né? É a razão de ser de um grupo, de uma instituição que é constituída. E, se esse objetivo é comum, é importante que essa instituição, este grupo, ele tenha conhecimento de qual objetivo é esse, né? Então, essa embarcação, ela está navegando para um objetivo que é comum e o líder é o seu comandante. É aquele que equipa, é aquele que prepara, é aquele que dá condições ou facilita que este grupo chegue a esse objetivo definido, não é? Estabelecido, e o líder, então, é aquele que deve ter a capacidade de conhecer cada um dos seus liderados e colocá-los nas funções onde eles terão um melhor rendimento. Essa definição de liderança serve para qualquer tipo de instituição, não é? A empresa onde você trabalha, não é? Um grupo instituído com um objetivo de fazer alguma ação social, etc. e tal. Um time de futebol, por exemplo, né? E as nossas congregações, as nossas comunidades, as nossas igrejas, elas também é assim. A igreja, ela tem uma razão de ser. Ela foi constituída com um propósito. E qual é o propósito da igreja? Por que é que a igreja existe e ela é constituída? Pois bem, Jesus, no dia em que ele ascendeu aos céus, ele deixou uma instrução com a sua igreja, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos os homens, em todos os lugares, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. A grosso modo, o objetivo da igreja é fazer discípulo. E como é que nós fazemos discípulos? Nós fazemos discípulos de duas formas: evangelizando e ensinando. O ID de Jesus constitui em duas tarefas principais. É o evangelismo, que é levar a mensagem do evangelho àquele que não conhece a Cristo, e o ensino, de modo que aquele que é convertido, aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado, ele recebe o ensino, conforme o ensino de Jesus, através das Escrituras, para que ele alcance maturidade, para que ele cresça em graça e conhecimento, para que ele trilhe o caminho da santificação, de modo que ele possa ter o seu caráter transformado segundo o caráter de Cristo. Isso porque o discípulo, ele difere do aluno. O aluno, ele apenas aprende aquilo que o seu mestre tem a ensiná-lo. O discípulo tem o objetivo principal de tornar-se tal como é o seu mestre. Então, o líder de uma igreja, o seu pastor, o seu ancião, em algumas denominações, o apóstolo, o bispo, enfim, quem quer que seja que tenha este encargo, que tenha este dever, que tenha esta responsabilidade de liderar um grupo específico, ele tem como objetivo influenciar as pessoas e motivá-las a seguirem ou atingirem esse objetivo estabelecido, não pelos homens, não pela instituição, mas por Cristo Jesus, que é o discipulado, através do ensino e através da evangelização. Todas as coisas que ocorrem na igreja, toda a estrutura que ela detém, todos os departamentos, todos os líderes constituídos e todas as ações que ela move, têm como objetivo discipular, fazer homens e mulheres semelhantes
a Cristo Jesus. Ora, quem são esses líderes? Apenas o pastor é que tem a responsabilidade e a incumbência de liderar? O que é um líder, não é? Como um líder é constituído? É preciso entender que nós vamos ter dois tipos de líderes em qualquer instituição. Nós temos o líder formalmente constituído, ou aquele que tem um cargo e que todo mundo sabe disso, né? Esse cargo, ele é institucional, como o pastor, um diácono, um líder de grupo, um líder de célula, e por aí vai. E nós temos dentro da nossa igreja e dentro de qualquer instituição, aqueles que exercem um papel de liderança informal, ou seja, ele não tem um cargo constituído, mas ele, dentro dos grupos dos quais ele faz parte, ele tem essa capacidade de influenciar e de motivar e de levar as pessoas, não é, neste curso ou a fim de atingir um objetivo específico. Então, veja, a capacidade de liderança, ela não vem apenas de um cargo constituído, mas muito mais do que isso. O líder, ele precisa ter uma autoridade e uma capacidade de liderança que emana dele próprio, que emana do seu caráter, que emana da sua capacidade, conhecimento, né? Da sua habilidade de relacionar-se e de lidar com as pessoas. É óbvio que este indivíduo, né, que tem essa capacidade, que tem, ou que pelo menos desenvolveu tal capacidade, ele será reconhecido dentro dessas instituições e será chamado para compor um grupo de líderes, né? Então, nós vemos que há uma capacidade, e a palavra de Deus diz isso, né? Um dos dons lá listados por Paulo aos Efésios é a capacidade de liderança, de administrar. Então, nós entendemos que a capacidade de liderar a igreja cristã é uma capacidade, é um dom espiritual. Não necessariamente essa pessoa tem este dom natural e ele já é um líder pronto. Não. Por mais que ele seja capacitado por Deus, é necessário também que ele passe por treinamento, que ele passe por desenvolvimento, pois esta é também uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida, que pode ser aperfeiçoada. Mas não há dúvida de que esta capacidade de liderança no pastorado, a liderança de grupos, o serviço na igreja, é algo que precisa ter a unção de Deus, por assim dizer. E nós entendemos como unção esta capacidade do Espírito Santo de Deus para exercer qualquer tipo de tarefa. Olha que interessante. Professor, então o senhor está me falando que a liderança, ela é constituída por Deus. É Deus que chama o líder. Isso está correto. Mas qual é o papel da igreja nisso? Ora, a igreja precisa reconhecer esses talentos, precisa reconhecer estes dotados de tal capacidade e de tal unção, para separá-los para o ministério, para treiná-los, para prepará-los, para enviá-los e para proporcionar, então, o serviço prático. Então, quem é que chama o líder? É Deus ou é a igreja? Os dois. Deus dota o indivíduo com capacidade, mas a igreja, a liderança atual, ela precisa perceber estes que exercem o papel de liderança de forma informal na igreja e prestar, não é, um ensino, um preparo, um treinamento para que eles se tornem líderes formalmente constituídos na igreja, né? Mas, professor, o que é que precisa para ser líder? É necessário apenas capacidade? Ora, nós vimos que a habilidade de liderar, a autoridade do líder, ela não deve demandar apenas da função que ele exerce, mas muito mais da pessoa e do caráter que o líder tem. Por isso, não é necessário apenas capacitação ou habilidade, dons para exercer o ministério.
é imprescindível que o líder cristão demonstre um caráter transformado e regenerado. Há inúmeras passagens na Bíblia falando a respeito daqueles que devem ser constituídos como líderes, né? Paulo recomenda isso a Timóteo. Jetro, o sogro de Moisés, na ocasião em que ele constituiu 70 homens para auxiliar a administrar os problemas do povo, a julgar o povo de Israel, houve uma recomendação de que esses homens precisavam ser idôneos, dignos de confiança, né? Pessoas que demonstrem um caráter irrepreensível. Isso não quer dizer que o líder nunca vai errar. Isso não quer dizer que o líder não vai cometer equívocos, mas que ele é alguém cujo caráter foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e através da sua palavra. Nós ficamos por aqui, essa é a nossa aula introdutória. Eu desejo a você que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de todos vocês. Até a próxima.